Olá pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho do meus estudos aí que eu estou fazendo de estadiamento de câncer com RLMs, tá? Então vamos começar aqui falando brevemente do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar o que é estadiamento de câncer, para que serve. Eu vou trazer um exemplo, tá? Daí eu vou falar quais são os como que os LMs têm sido usados na medicina hoje em dia, o que é o MedPrompt e quais são as técnicas de prompt que têm sido usadas, né? Com maior eficácia hoje. Vou falar do dataset que a gente vai usar aqui para fazer esses ensaios aqui de estadiamento de câncer, que vai ser o TCGA. Vou falar também um pouquinho da modelagem que foi feita e dos resultados que a gente obteve, tá? Então, o que é estadiamento de câncer, tá? Ele acaba que é um processo para determinar a extensão ou disseminação do câncer no corpo, tá? Ele acaba trazendo uma padronização para esse processo e você vai acabar podendo ter indicar tratamentos aí para cada paciente, né, conforme o estadiamento que ele tem, e também vai poder calcular aí uma taxa de sobrevivência, né, qual que é a probabilidade do paciente sobreviver, né. Então, o estadiamento TNM se baseia nas técnicas escritas no manual do AJCC, né. Ele está na 8ª edição, provavelmente aí nos próximos anos ele vai vir na 9ª edição com novas regras e tal. Mas hoje ele está na 8ª edição, é a edição aí que a gente que vai usar para fazer esse estadiamento, né? Então ele se baseia aqui na classificação de 3 categorias, TNM, tá? A categoria T vai identificar aí qual que é o tamanho do tumor primário. A categoria N vem de nódulo, né? Ele acaba identificando se a gente tem metástase nos nódulos próximos aí do tumor primário. E a categoria M vem de metástases, e vai identificar se o câncer aí já conseguiu se espalhar para o restante do corpo, além dos nódulos mais próximos aí do tumor primário, né? Então, vou trazer um exemplo aqui para exemplificar o que se trata, tá? Então, um paciente masculino de 62 anos, ele é fumante, tem um histórico de 40 maços anos. O que isso significa, né? Que ele fumou um maço de cigarro por dia durante 40 anos ou 2 maços de cigarro por dia durante 20 anos, né? Essa questão que multiplica quantos maços ele fuma por dia pelo número de anos, né? Pode ser 4 maços de cigarro por 10 anos, né? Isso seria 40 maços ano. Ele apresenta tosse persistente, tosse com sangue, e nos últimos 3 meses ele teve perda de peso, né? Estudos de imagem revelam aqui uma massa de 4,5 centímetros, um tumor aqui no pulmão direito, né? Então, eu acabei sublinhando aqui algumas informações importantes para a gente fazer essa classificação, né? O tumor primário aqui tem 4,5 centímetros, tá? A gente acaba tendo metástase nos linfonodos regionais, né? Medindo 1,2 centímetros, e não há metástase à distância, tá? Então, essas informações aqui eu sublinhei porque elas vão ser importantes para fazer a classificação, tá? Aqui na esquerda, eu coloquei as regras. Cada categoria de câncer tem uma regra específica, né? Então, eu coloquei aqui as regras de classificação de câncer de pulmão. E a gente pode ver aqui que o tumor ele tinha 4,5 centímetros na maior dimensão. Ele acaba sendo classificado aqui em T2B, né? Então, até aqui no exemplo que o livro traz, a gente pode ver aqui que um tumor de 4 a 5 centímetros é classificado como T2B, né? Então, classificação T a gente já tem, né? T2B. Aqui, ó, eu achei interessante trazer esse exemplo, né? Para mostrar o que é um linfonodo, né? O pessoal que não faz medicina acaba, assim como eu, não sabendo o que se trata, tá? Mas a gente acaba dividindo aqui entre metástase regional e metástase à distância, né? Então, o regional é quando vai ser mais próximo aqui do tumor primário, né? Então, no pulmão ele acaba dividindo aqui em várias regiões aqui, que a gente pode chamar de regiões próximas, né? Regionais. E no texto, ele acaba dizendo aqui que os linfonodos mediastinais, né? São impactados e tem um tumor pequeno aqui de 1,2 centímetros, né? Então,
a gente acaba vendo que vai ser ou nessa região aqui, né, no mediastinal superior, ou vai ser no mediastinal inferior, né? Mas de qualquer maneira, o texto aqui não acaba não mostrando especificamente onde que é, mas a gente vê aqui que na categoria N2, se for um metástase na mediastacional, ele acaba sendo N2, né? Então a gente já tem a classificação N2, tá? O texto também está falando que não há evidência de metástase à distância, tá? Então, classificação de M, a gente vê que M0 é sem metástase à distância, e a gente tem a classificação M0 também, tá? Aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse isso aqui seria um exemplo de metástase à distância, então, né? Se o tumor tivesse saído aqui do pulmão e espalhado aqui para o cérebro, por exemplo, né? Então, se fosse um único tumor à distância, né? Ele seria aqui na categoria M1B, né? Mas como ele ficou aqui na região do pulmão, ficou como um M0, tá? Ele tendo essa classificação T2B, N2, M0, a gente consegue enquadrar ele dentro de um grupo de prognóstico, tá? A partir dessa tabela aqui também, que é específica para pulmão, a gente vê que ele fica no grupo 3A, né? Daqueles gráficos de sobrevivência, a gente vê aqui que o grupo de 3A, ele traz algumas informações aqui para a gente, tá? Então, a taxa de sobrevivência depois de 24 meses do diagnóstico é de 55% para esse paciente e depois de 60 meses é 36%, tá? O que significa esse MST aqui? Vai ser a quantidade de meses depois do diagnóstico que 50% dos pacientes chegam a falecer, né? Então, depois de 29,3 meses aqui, metade dos pacientes com esse diagnóstico que faleceram, né? Então, acaba sendo essa curva cinza aqui, né? Que representa aqui a expectativa de vida depois ao longo dos meses aqui, né? Tá? Então, eu queria falar também o uso de LLMs na medicina, né? E o que é o MedPrompt, quais as outras técnicas de prompt que a gente tem usado, né? Aqui eu trouxe uma imagem do paper da Microsoft falando do que é o MedPrompt, tá? O que eles fizeram aqui? Eles compararam a qualidade dos modelos para responder, né, a acuracidade dos modelos em responder perguntas do dataset MedQA, né, comparando aí diversos modelos e algumas técnicas, tá? E daí o que aconteceu? Esse GPT-4 aqui que a Microsoft acabou usando, ele não é treinado especificamente com dados de medicina, né? Então, você vê aqui que esse MedPalm 2, que é um LLM da Google, né? Ele acaba ficando com uma acurácia de 86,5% nesse dataset, né? E o GPT-4, né? Ele ficava com uma acurácia de 81,7%, ficava abaixo, né? Não tinha sido treinado com dados específicos, né? E então a Microsoft acabou introduzindo essa técnica chamada MedPrompt, que usando esse mesmo modelo que eles ficaram com 81,7, né, de acurácia, eles conseguem, a partir de técnicas de prompt, aumentar a acurácia e conseguir ficar aí no estado da arte em relação a esses outros modelos, né? E, e esse daqui é o gráfico do MedQA, né? Ele é um dataset usado aí para quando para a pessoa virar médica, né? Ela tem que acertar mais de 60% aí das questões, tá? Lá nos Estados Unidos. E não somente nesse dataset que foi usado, né, mas eles também eles fizeram usaram essa mesma técnica em vários outros datasets e conseguiram ver, né, comparando aqui a acurácia que eles chegavam aqui em laranja sem usar essa técnica, né, e a acurácia que eles chegam aqui em rosa usando essa técnica, né. Então, eles viram que sempre usando essa técnica, né, eles conseguem uma acurácia maior do que sem usar, né? É o que eles chegaram nesses datasets aqui, tá? Então, eu queria apresentar aqui algumas técnicas, né, de prompts que a gente vai usar
Então, só explicar aqui o que são cada uma, né? Então, o Zero Shot é a técnica mais simples. Ele acaba sendo a técnica, simplesmente você chega e faz a pergunta, né? Então, talvez colocar assim, classifique o estadiamento TNM do segundo caso clínico, né? E depois coloca o caso clínico. Então, seria o mais simples, né? O Few Shot Prompting seria quando você dá alguns exemplos para o LLM como você vai fazer isso, né? E acaba tendo aqui um pouquinho diferente isso aqui. Vamos dizer que você tenha 1000 exemplos ali de como você pode fazer classificação TNM, né? Você tem um dataset de exemplos de como fazer. E você pode selecionar eles aleatoriamente para você dar para o teu LLM, né? Então, isso aqui a gente chamaria de Random Few Shot, né? Mas tem uma maneira um pouco mais inteligente de você selecionar quais são os exemplos, né? Então, se eu quero fazer a classificação de um câncer de pulmão, né? Eu posso selecionar aí exemplos com câncer de pulmão, né? E eles vão ser mais representativos aí para o que eu estou querendo fazer classificação, né? Então, esse aqui tem uma técnica chamada KNN Few Shot, né? Ele acaba usando o algoritmo do KNN para selecionar quais são os exemplos mais parecidos com a pergunta que você está respondendo e, enfim, ele acaba sendo mais representativo, né? Outra técnica que a gente chama de cadeia de pensamento, né? Então, quando você pergunta, além de você fazer a pergunta para o LLM, você pedir para ele mostrar qual é a cadeia de pensamento para ele chegar naquela resposta, a gente também vê que ele tem um ganho aí na acurácia de responder as perguntas, tá? Mais algumas técnicas aqui, a gente chama de self-consistency. Ele acaba sendo uma técnica aí de fazer ensembles, né? Então você acaba, por exemplo, eu posso fazer 5 modelos, com pouca diferença entre eles, né? Que vão fazer a classificação. E daí, por fim, eu junto todos eles e tento entender qual que, a partir da resposta dos 5, eu faço uma votação ali, qual que é a resposta mais comum, né, entre os 5, né, e escolho aquela mais comum, né, então isso se chama self-consistency, né. A gente também tem o Random Shuffle. Então, nesses estudos aí dos datasets, eles acabam sendo perguntas de A, B, C ou D, né. Então, para evitar aí que o LLM tenha um pouco de preferência de posicionamento, né? A gente acaba embaralhando aí quais que são as hipóteses, né? Então, a hipótese A pode passar a ser a hipótese B, que pode passar a ser a C, etc, né? Acaba sendo um embaralhamento aleatório, né? E a última técnica que eu vou trazer, ele chama Ensemble Refinement, que é uma técnica aí do artigo do Google, né? E ele é bem parecido com o Self-Consistency, né? Que acaba usando uma votação ali no mais comum entre os modelos para escolher. Mas o Ensemble Refinement, ele acaba, vamos dizer assim, como se ele falasse para o LLM, você é um professor que está corrigindo uma prova, né? E você tem 5 alunos, essa aqui é a questão, o primeiro aluno respondeu dessa maneira e também com essa chain of thought, né? E você faz isso para os 5 alunos, né? E daí pede para o professor dizer qual é a resposta correta, né? Então, isso aqui também tem alguns casos que funciona bem. Nos ensaios aí que eu fiz, ele acabou tendo uma acurácia um pouco mais baixa do que eu estava esperando, tá? Então, o que é o MedPrompt? Ele acaba sendo a junção de algumas técnicas aqui, tá? Então, a gente começa aqui com Zero Shot, né? Você viu aqui que o GPT-4 tinha uma acurácia de quase 82% no Zero Shot. A gente coloca aí alguns exemplos aleatórios, né? De few shot para mostrar para o LLM como resolver essas questões, né? E ele acaba aumentando um pouquinho a acurácia, né? Então vai de 82 para quase 84 aqui, tá? E quando a gente acaba incluindo aqui o Chain of Thought, né? A gente pede para ele demonstrar qual que é a linha de pensamento que ele está usando para responder essas questões. Ele também tem um ganho aqui na acurácia,
quando a gente implementa aqui, em vez de ser exemplos aleatórios, né, a gente coloca exemplos mais parecidos com a pergunta, ele tem um ganho também. E quando a gente acaba fazendo aquele ensemble, né, em vez de ser um apenas modelo, né, a gente acaba usando vários modelos aqui, e depois eles vão votar qual que vai ser a resposta final, né, e também embaralhando aqui as alternativas, né. Então a gente acaba também tendo um ganho. Isso aqui é legal porque a gente está vendo que o mesmo LLM que tinha uma acurácia de 81,7% chegou a 90,2%, simplesmente da gente usar prompts aí, né? Então acabou que o modelo é o mesmo, mas com técnicas aí diferentes, a gente conseguiu aumentar bastante a acurácia, né? E diminuir o erro aí quase pela metade, né? Bom, então vamos falar aqui especificamente do estadiamento de câncer. Eu acabei escolhendo esse dataset aqui, é o dataset do TCGA. Ele é um dataset bem gigante, né? O pessoal que montou ele aqui teve bastante trabalho. Ele tem 2,5 petabytes de dados, né? São mais de 11 mil pacientes aqui que eles têm dados aqui de câncer, né? Com 33 tipos diferentes de câncer. E é bastante dado e provavelmente deu bastante trabalho para o pessoal montar, né? Então, só trazendo um exemplo aqui, para a classificação de câncer, né? Aqui eu trouxe uma descrição aqui, como é que é feito, como é que vem nesse dataset, e junto com essa descrição, a gente vem aqui com a classificação TNM, né? Então, dessa maneira, a gente tem o ground truth, né? E a gente tem a descrição do caso clínico aqui, que a gente pode fazer os testes aí com o nosso modelo, né? Então, falando aqui, selecionando esses dados, o dataset tem 9.523 casos clínicos. Aqui eu acabei aplicando um filtro, eliminando os casos que não tinham, faltando pelo menos uma dessas, classificação T, N ou M, né, que daí eu não teria o ground truth para fazer a análise. Então, sobraram um pouco menos de 4.000 casos clínicos, né? E a partir desses 4.000, eu acabei selecionando 1.000, de maneira a tentar deixar as classes aí um pouco mais equilibradas e também deixar mais evidente os casos que eram mais raros, né? Então, falando de modelagem, eu escolhi aqui fazer alguns exemplos, né, sendo do mais simples para o mais complexo, começando aqui como base tendo o Zero Shot, né? Depois o Zero Shot com cadeia de pensamento. Aqui eu escolhi usar um Few Shot, pedi para ele me indicar qual que era a posição, onde que é o local do câncer, né? Pedi para ele me dizer quais que eram as regras de classificação específicas daquela posição do câncer e pedi para ele também dar a cadeia de pensamento, né? Então, aqui o que eu esperava, né? Como eu sei que cada local de câncer tem regras específicas para classificação, eu pedi para ele explicitar qual eram as regras que ele estava usando, né? Na esperança que a gente ia ter uma acurácia maior, né? Além disso, também eu apliquei o Match Prompt, né? E apliquei o Match Prompt, só que no final, né, em vez de ser uma votação, eu fiz um Ensemble Refinement. Tá? Por fim, eu fiz uma técnica um pouco mais complicada. Tá? Primeiro, eu usei um classifier aqui para dizer qual que era a localização do câncer. E depois tendo essa classificação, né, eu montei um prompt com instruções de como deve ser feita a classificação daquela região, né, com câncer. Pedi para ele fazer um sumário aí do caso clínico. Pedi para ele me dar a dimensão do tumor. Pedi para ele dizer qual que era o raciocínio que ele chegou para chegar na classificação TNM e também um chain of thought, né? E daí essa última aqui é simplesmente um ensemble com majority vote dessa daqui, né? Então, acabou que essa aqui é uma tabela com os resultados, né? Então, com índice 0 aqui até o 11 são os meus modelos. Eu acabei usando o GPT-4o Mini para fazer os meus ensaios, né? E do 12 aqui até o 24
é o benchmark que eu achei, tá? Então, os outros papers que eu achei, eles usam essa métrica do Average Macro Precision, né? Então, eu acabei usando a mesma métrica que está sendo usada nos outros papers, né, para conseguir comparar, né? E a gente vê aqui que hoje o estado da arte para a classificação do T chegou a 0,865, né? O meu, com o melhor resultado, ficou 0,83, tá? Na categoria N ficou 0,88, eu ficou um pouquinho atrás, ficou 0,87. E na classificação M eu fiquei com uma nota de 0,91 aqui no meu melhor modelo, contra o segundo melhor ficou com 0,62 aqui, que foi uma média bem mais abaixo do que eu encontrei aqui nos meus modelos, tá? Então aqui é só outro tipo de visualização que eu coloquei, né? Aqui então, da esquerda para a direita, eu fui colocando as técnicas mais simples, né? Então, o Zero Shot aqui, que é a técnica mais simples, deixei aqui para a esquerda, e o Zero Shot com cadeia de pensamento, que eu esperava que um pouco mais complexo, eu esperava que o resultado também fosse um pouco melhor, né? Logo em seguida, a gente viu aqui que cadeia de pensamentos, ele dá um delta aqui, né? E aqui é o Few Shot, né? Com a localidade do câncer, é o Self-Generated, as regras, né, autogeradas aí pelo LLM, e também a cadeia de pensamento, a gente vê que também ele melhora, né? Daí aqueles 5 modelos de map prompt que você tem que conseguir as respostas para fazer o ensemble, né? A gente vê que aqui a diferença só muda de temperatura entre eles, né? Então é para ter um resultado bem parecido, mas ainda assim um pouco diferente, né? E a gente viu que o ensemble aqui deles, né, acaba ficando com o mesmo resultado aqui do melhor deles, né? Eu esperava que fosse um pouquinho acima, mas ele ficou com o mesmo resultado do melhor deles, né? Quando a gente fala do Ensemble Refinement, eu esperava que fosse ser um pouquinho melhor do que o Majority Vote, mas a acurácia dele caiu bastante, né? E por fim aqui, a gente fala daquelas instruções, né, dos prompts que eu fiz, mostrando ali as regras específicas, né? A gente viu que a acurácia em T aqui ficou mais baixo do que os outros modelos, e o Ensemble ficou um pouquinho mais alto do que o modelo em si, né? E aqui esses outros pontos aqui, os outros pontos que não são rosas são os outros pontos dos outros pesquisadores que eu coloquei aqui como comparação, né? A gente vê aqui esse daqui que seria o com maior acurácia, né? A gente chegou um pouco perto, mas não tão perto, né? Quando a gente fala na classificação N, né? Também coloquei a mesma ordem aqui, né? Então, quando eu ia para a direita, eu esperava que o resultado fosse melhor, né? E a gente viu aqui também que esse aqui, com instrução, ele acaba sendo o meu melhor resultado, né? Ele está bem colado aqui com os melhores resultados, né? Então, acho que o melhor resultado ficou 0,88, esse aqui ficou com 0,87, né? 1% a menos. E aqui na categoria M, né? A gente, mesma lógica, né? Quanto para a direita, né? Quanto mais para a direita, eu esperava que o resultado fosse melhor, né? Então, aqui a gente ficou com 0,91 no melhor resultado, contra 0,62, se eu lembro bem, daqui do benchmark. Então, a gente passou o benchmark bastante nessa categoria, né? Acho que aqui eu só vou trazer um exemplo, então, de como que ele está funcionando. Aqui a gente está hospedando nesse site aqui o modelo, né? Para os patologistas aqui conseguirem checar com a gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele exemplo ali de câncer de pulmão que a gente estava falando no começo da apresentação. É só traduzir para inglês, selecionei aqui a categoria de pulmão e pedi para ele classificar, tá? Aqui eu tinha usado um classifier, né, para ele selecionar a categoria de câncer, né? Já no site a gente pede para o usuário mesmo colocar, que ele não carrega esse erro, né? Mas é isso aqui que o modelo está trazendo, né? Então ele faz um sumário aí da descrição do câncer, né? Ele diz o tamanho do câncer a partir do texto que você deu, né, para ele. Ele vai dizer o pensamento que ele fez para classificar em T, N e M, e depois a cadeia de pensamento geral, né?
e no final ele dá a classificação. É uma coisa bacana, e a gente viu aqui que é a mesma classificação que a gente chegou, né? T2B, N2, M0. E uma coisa bacana é que aqui para baixo, né? Deixa eu ver se a gente chega por baixo. A gente colocou as regras também que vem no livro, né? De como fazer a classificação TNM para aquele órgão específico, né? Então, nessa fase de teste que a gente está tendo, né, como a gente sabe, sempre tem alguns erros que a gente não consegue evitar, né? O médico pode vir aqui e ver exatamente quais eram as regras que estão no livro, né? E para ver se o raciocínio que o LLM está fazendo ele está correto, né? Então isso facilita bastante a vida do médico, né? Então aqui, como conclusão, né? Os LLMs podem ser usados para o estadiamento de câncer. A gente viu que várias técnicas de prompt aumentam a acurácia do modelo. Os modelos eles funcionam melhor quando as informações são claras, né? Então, tem vários exemplos aí no próprio dataset que falta informação, né? Isso acaba sendo um dos motivos que o modelo erra algumas vezes, né? Falta informação, tem informação ambígua, não tem todas as informações que precisa para classificar, né? Então, mesmo assim, o modelo acaba dando uma resposta, mas quanto mais bem descrito né? Melhor aí é a acurácia do modelo. A gente viu aqui também, né, que o modelo ele pode ter erro, né? Então é sempre bom ter uma revisão aí de um profissional. No site, né, como a gente está fazendo essa cadeia de pensamento, a gente mostra como que o bot chegou naquele raciocínio, né? E isso acaba sendo uma ferramenta bem boa, né, para o patologista ou para o colongista chegar e entender de maneira rápida se está certo ou errado aí o raciocínio, né? E bom, por fim, aqui o feedback que a gente tem tido aqui dos patologistas é bem positivo, né? E bom, é isso. Obrigado, hein, pessoal.